Sou da paróquia Santa Rita de Cássio, mas participo do grupo João Paulo II, grupo de jovens da Nossa Senhora de Fátima, e tive a graça de estar aqui com vocês, participando junto com vocês no Cerco de Jericó, aquela bênção, que maravilha, né? Uma bênção de Deus estar aqui com vocês no Cerco de Jericó, e fui agraciada de estar aqui também com vocês participando dessa novena. Estaremos juntos muito mais, não é? Nós demos início na quarta-feira passada na novena das mãos ensanguentadas de Jesus. Quem estava aqui quarta-feira? Então, quarta-feira passada o Zé Nélio esteve aqui, está aqui toda quarta, mas quarta-feira ele veio pregar para nós o primeiro tema dessa novena das mãos ensanguentadas de Jesus, que foi fé, né? Primeiro tema, que foi a fé. E hoje eu estou aqui para nós darmos mais um passo nessa novena, que é falar, que eu vim, né, para a gente dar esse segundo passo, como eu disse, e nós vamos estar falando sobre humildade. Parece que olhando para fé, humildade, a gente pensa que tem ligação? Claro que sim. É uma novena, nós estaremos dando 9 passos em direção a receber a graça que nós tanto queremos. O Zé Nélio já falou na quarta-feira passada que era para escrever, né, Zé Nélio? Trazer a sua graça, ou escrito no papel, tem um lugar para colocar ali, ou trazer dentro da sua Bíblia, mas que nós pudéssemos escrever as graças que nós queremos alcançar no final dessa novena. Não é? Quem escreveu? Já começa a fé aí, né? Quem veio na quarta-feira passada já escreveu suas preces, já deu o primeiro passo, né, Zé Nélio? A gente falou na quarta-feira passada sobre fé, e o Zé Nélio veio trazer para nós 2 pessoas de muita fé, mas eu escrevi aqui para mim não esquecer, só para a gente lembrar. Ele trouxe o exemplo de Eliseu, um homem de fé, e a Sunamita, que era uma mulher de fé também. As 2 pessoas, e ele veio nos dizer que nós precisamos ter essa fé. É o primeiro passo para recebermos a graça que tanto queremos de Deus, é ter fé. E eu vim falar hoje de um segundo passo, que é a humildade, que tem tudo a ver. Primeiro nós temos que ter a fé que Deus vai nos dar aquilo que nós estamos pedindo, e depois nós temos que ter a humildade para pedir aquilo que nós queremos. Se humilhar a Deus, pedir sem se cansar, quebrantar o coração, humilhar o nosso coração, para que esse Deus possa vir de encontro à nossa necessidade. É o segundo passo. E durante essa semana que eu vinha orando por este momento, o Senhor vinha me colocando sempre alguns momentos da vida dele. Porque não tem como a gente falar de humildade sem falar de Jesus Cristo. Aprendei-vos de mim, que sou manso e humilde. É o que o Senhor nos disse. Nós temos que aprender dele, olhar para ele e saber os passos que devemos seguir para ser humildes. E o primeiro passo que o Senhor me levava a lembrar é de todos aqueles pecadores como nós, pessoas que naquela época eram jogadas e não tinham valor nenhum, pessoas que ele encontrou durante o seu caminho de fé, seu caminho de pregação aqui nessa terra, prostitutas, cobrador de impostos e todos aqueles que eram considerados como nada, como excluídos. E mesmo assim, ele preferia estar com esses. Ele sendo Deus, sendo poderoso, o Deus tremendo, ele se humilhava a ponto de se abaixar até uma prostituta e olhar dentro dos olhos dela e amá-la. Esse é o nosso Deus humilde. É o primeiro passo que eu venho trazer para nós. Daqui a pouco nós vamos pegar a palavra de Deus. Mas o primeiro passo que eu venho trazer para nós hoje é se nós temos essa graça de nos chegar até o irmão, nos humilhar, nos colocar no lugar da outra pessoa, sem julgamento. Se eu me colocar para isso no meu coração, a
de ele olhar para aquelas pessoas e em nenhum momento julgá-las pelos seus atos. Julgá-las pelo que elas foram, o que elas deixam de ser, o que elas têm feito, o que elas fizeram. Jesus não via nada disso em sua frente. Ele olhava e conseguia ver o espírito, a alma sofredora, o coração quebrantado, o coração doído e machucado. Era isso que o nosso Deus olhava para essas pessoas e enxergava. É o primeiro passo para sermos humildes. Será que nós estamos conseguindo este primeiro passo? De olhar sem julgamento, olhar para o próximo e não julgar, e sim amar. Aqui no livrinho da novena, nesse segundo dia, eles vêm falar sobre no momento em que o Senhor lavava os pés dos apóstolos. No livrinho que o Zé deu para a gente acompanhar aqui da novena, vem trazer isso. O momento em que Deus vem lavar os pés daqueles que seguiram a Ele. Ele precisava fazer isso? Não. Ele é Deus. Ele é Deus Todo-Poderoso. E mesmo assim Ele se abaixou, pegou os pés de cada um e lavou os pés. E quando Pedro disse: Senhor, eu não quero que tu laves o meu pé, Jesus disse para ele: Pedro, se eu não lavar o seu pé, você não faz parte comigo. E quando eu li essa palavra, o Senhor falava: quantas vezes, Cristiano? Quantas vezes? Eu quis lavar uma ferida sua, eu quis curar o seu coração, eu quis te salvar daquela situação, e você olhou para mim e falou: não, Deus, não venha tocar em mim, porque eu sou pecadora e suja, eu não mereço o seu toque. Isso também é falta de humildade. Isso é ser orgulhoso. É ser um pouco como Adão no paraíso, como Eva, quando pecaram e quiseram se esconder de Deus e não foram para a misericórdia dele. Quando nós olhamos para esse Deus poderoso e não entregamos, não nos humilhamos, não damos a Ele a nossa ferida, aquilo que tem nos afligido, nós estamos fazendo como Pedro fez ali: Senhor, não sou digno de suar os meus pés. Não se abaixe. Não venha até mim, não venha aqui neste lugar onde eu me encontro, não venha ver a sujeira que eu estou, não venha ver essa ferida enorme. É muita falta de humildade também, nossa. Esse é um passo gigantesco para a cura, para a libertação, para recebermos as graças que o Senhor tem para nos dar. É deixar esse orgulho, é deixar realmente Deus se abaixar até nós e lavar as nossas feridas. Lembrar que Ele é esse Deus e que nós não podemos manchá-lo com nada. Nós não podemos, porque Ele é que pode nos lavar e nos limpar. É isso que nós temos que lembrar. Então esse segundo passo é importante. Aquele passo de tirar o orgulho fora e de realmente se achegar até esse Deus que está ali para nos acolher e nos limpar. Eu gostaria que vocês pegassem na palavra agora, para a gente continuar. Lá na primeira carta de Pedro, de São Pedro. Primeira carta de São Pedro, no capítulo 5, no versículo 5. Amém? Quem está com a Bíblia Ave Maria na página 1546. Primeira Epístola de São Pedro, capítulo 5, versículo 5. Amém? Todo mundo conseguiu encontrar aí? Vamos lá então? Lá diz assim, no versículo 5: semelhantemente, vós outros que sois mais jovens, sede submissos aos anciões, todos vós, em vosso mútuo tratamento, revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Vamos ler mais uma vez? Vamos lá? Essa parte aqui? Olha lá, ó. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Olha só que palavra poderosa. Porque Deus, Ele é assim. Ele resiste
aos soberbos, aos orgulhosos, mas Ele não resiste a um coração humilhado. Ele não resiste àquele que se humilha, àquele que tem coragem de se humilhar, de quebrantar o coração, de se derramar. O Senhor não resiste, é o que diz a palavra dele. Ele não resiste. Vamos continuar lendo lá, no versículo 6, ele diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus. Olha que a mão ensanguentada de Deus. Não vendo que nós estamos? As mãos ensanguentadas de Jesus, né? Então vamos lá, no versículo 6 diz: humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo oportuno. Olha só, vamos mesmo nos humilhar debaixo da poderosa mão ensanguentada de Deus, porque Ele vai nos exaltar no tempo oportuno, né? Quantas vezes, meus irmãos, nós ficamos falando, blasfemando e reclamando de certas humilhações que nós passamos, esquecemos que o nosso Deus, aquele que é poderoso, que não precisava se humilhar, passou por toda a humilhação sem reclamar. Humildade é sinônimo de humilhação. Por quê? Porque você fala, Cristiane, então precisa ficar me humilhando para ser humilde? Não, a gente tem que suportar a humilhação para ser humilde. É diferente. Suportar a humilhação é diferente de se humilhar. Plenitude de uma humildade verdadeira. Quantas vezes eu, Cristiane, confundi a humildade, né? Muitas vezes nós temos mania de ligar a humildade com uma pobreza material, né? Humildade com falta de alguma coisa, né? E realmente a humildade não tem. Eu conheço muitas pessoas que têm posses aí, são ricas e têm um coração humilde, capaz de olhar para o próximo, capaz de se doar, capaz de entregar um pouco do seu tempo. E já conheci também pessoas necessitadas, pessoas com pobreza material, que não são capazes de olhar ao redor, está sempre olhando para o seu próprio umbigo, olhando para a sua própria pobreza, para a sua própria miséria somente, e não tem a humildade de olhar para o outro. O Senhor nos convida a viver com uma humildade verdadeira, a ser verdadeiramente humildes, a assim aceitar a humilhação, enfrentar com as almas que Deus nos deu, que é de pegar a palavra de Deus e saber que no momento certo Ele vai nos exaltar, Ele que nos exalta. Não importa o que nós temos que passar aqui. Amém? Amém. Mais do que falar, hoje eu queria que nós possamos orar juntos para isso. Orar neste momento é o que nós precisamos fazer junto com essa palavra. Amém? Por isso eu quero convidar vocês a ficarem de pé, porque nós vamos orar pedindo para que Deus nos dê a graça de sermos como Ele, que lavou os pés dos apóstolos, que suportou a humilhação, que suportou ser humilhado, escarnecido, olhar para essas situações de humilhação que nós temos passado e pedir: Senhor, dá-me a graça de ser humilde para suportar. Senhor, dá-me a graça de ser humilde para se colocar debaixo do seu amparo poderoso, para se colocar debaixo das suas mãos ensanguentadas. Não sejamos como Pedro naquele momento, irmãos. É isso que eu também quero convidar vocês. Neste momento de oração agora, não seja como Pedro. Não impeça que Deus venha com as mãos ensanguentadas dele te curar, só porque você acha que você não é merecedor, que você não merece ser tocado, que você não merece ser curado. Nós todos merecemos a cura e a libertação. Nós todos merecemos ser tocados pelas mãos ensanguentadas de Jesus. Amém? Amém. Por isso, irmão, quero te convidar com a sua própria. Abre sua boca agora neste momento. Olha o que o Senhor vem nos dizer. Que Ele não, o coração dele, o coração dele fica doido, querendo dar a cura e a libertação que nós precisamos quando nós abrimos o nosso coração. Ele não resiste a um coração contrito, a um coração aberto, a um coração humilhado. Por isso, meu irmão, neste momento, escancar o seu coração, se humilhe, se
essa casa, irmão.